Olá, cursista. No módulo 6, falaremos das principais informações da Resolução RDC número 429, de 2020, e da Instrução Normativa número 72, de 2020. Começando pela RDC 429, ela é de outubro de 2020 e entrará em vigor na data após 24 meses dessa data de 8 de outubro de 2020, e ela vai dispor sobre as rotulagens nutricionais dos alimentos embalados. Então, essa resolução 429 e a instrução normativa 75 são complementares, e ambas trazem as modificações, as melhorias, as adaptações de várias outras legislações anteriores, tá? Então, ela tem como âmbito de aplicação a alimentos embalados, na ausência do consumidor, assim como antes, tá? Incluindo bebidas, os ingredientes, os aditivos, os coadjuvantes, tá? Diferente das resoluções atualmente vigentes, inclusive aquelas destinadas exclusivamente ao processo industrial e aos serviços de alimentação. Estão excluídas da aplicação dessa legislação da 429 água mineral natural, água natural e adicionada de sais, água do mar dessalinizada, potável e envasada. Existem inúmeras definições, tá? Nessa RDC 429. A maioria delas nós já vimos em outras legislações. Separei aqui algumas que são importantes para termos o conhecimento. A alegação nutricional, tá? O que é que significa isso? Significa qualquer declaração que tenha com exceção da tabela nutricional, claro, e da rotulagem nutricional frontal, que indique que um alimento possui propriedades nutricionais positivas relevantes ao seu valor energético e ao conteúdo de nutrientes, contemplando as alegações de conteúdo absoluto e comparativo e sem adição, tá? Então, as alegações, lembrem daquelas alegações que nós vimos anteriormente, tá? Outro termo importante de definição são as alegações nutricionais de sem adição, tá? Essas alegações nutricionais, elas vão acabar descrevendo, né, algum ingrediente que não foi adicionado de forma tanto direta como indireta na formulação do alimento. Se você colocou que não tem adição de tal substância, mas se ela estiver presente em algum dos ingredientes, isso é uma adição indireta e não pode constar de acordo com essa definição. Ele também define o que é embalagem individual, ou seja, a embalagem que tem um conteúdo de um alimento que seja menor ou igual a 2 porções, definido lá por uma nova tabela do anexo 5 da Instrução Normativa 75 de 2020. Já a embalagem múltipla é aquela embalagem que vai conter um ou mais desses alimentos embalados, ou que seja composta por 2 ou mais produtos embalados, de natureza e valor nutricional idênticos ou distintos, que são destinados ao consumo ou em conjunto ou não. Existe outra definição importante que é sobre o que é painel principal. Painel principal é aquela parte da rotulagem onde se apresenta de forma mais relevante a denominação de venda e marca ou logotipo, caso exista esse logotipo, tá? Já o que ele chama de ponto ou PT, essa é a unidade, ela vai ser utilizada em algumas tabelas, tá? Principalmente lá da RDC 75. Então, é importante você já saber essas informações. PT, ou ponto, é a unidade de medida tipográfica que é conhecida como PostScript e que ela vai equivaler a 0,535 milímetros ou polegada. Então, se tiver numa tabela escrito 1 PT, significa que é 0,353 milímetros, tá? Outra definição, rotulagem nutricional frontal. Essa rotulagem nutricional frontal vai ser o grande diferencial dessa legislação em relação às anteriores. Essa rotulagem frontal, ela é uma declaração padronizada, simplificada do alto conteúdo de nutrientes específicos no painel principal, na parte frontal
né, a mais visível para o consumidor, do rótulo do alimento. Substância bioativa também é bastante citada nessa legislação, por isso está na lista de definição. É um nutriente ou um não nutriente consumido normalmente como um componente de um alimento e que ele vai possuir alguma ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Já a superfície disponível para a rotulagem é definida como a área da rotulagem, definida a partir das especificidades da embalagem, sendo que você não vai considerar os locais que são deformados ou de difícil visualização, já que você não pode colocar informações nesses locais porque dificultam ou não possibilitam o recebimento dessa informação. E por último, o valores diários de referência, que nós até vimos, mas eu quero frisar aqui, tá? Os valores diários de referência são esses valores que eles são baseados, né, em dados científicos sobre as necessidades nutricionais e sobre uma redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis que são aplicadas na rotulagem nutricional e em todas as alegações de propriedades funcionais e de saúde. Em relação à tabela nutricional, essa legislação é dividida em alguns capítulos, tá? E um dos capítulos é falando sobre a tabela nutricional. Nós não vamos falar de todos, porque são duas legislações bem extensas, tá? Vamos falar só das partes principais. Na tabela nutricional da RDC 429, ela estabelece que alguns itens devem constar na declaração da tabela de informação nutricional e as suas quantidades, tá? A quantidade de itens aqui é bem maior do que o que nós vimos na legislação anterior. Por quê? Porque aqui ele está trazendo mais especificações. Lembra que toda vida que você faz uma alegação, você traz alguma outra informação extra para facilitar para o consumidor, aquela informação tem que estar na tabela nutricional. E como essa legislação aqui, ela vai trazer essas informações de rotulagem frontal, então esses itens dizendo alto teor de sódio, alto teor de gordura saturada, alto teor de açúcares. Então, se eu estou falando isso, tá? Eu estou alegando isso, então eu tenho que estar na tabela nutricional. Por isso que os itens aqui vão aumentar, certo? Lembrando que o vigor da RDC 429 e da Instrução Normativa 75 é 8 de outubro de 2022. Os itens: valor energético, carboidrato, aí a gente tem açúcares totais adicionados, proteína já tinha, gordura total já tinha, saturada já tinha, trans já tinha. Aí gordura, desculpa, eu repeti aqui, fibra alimentar, sódio e também qualquer outro nutriente ou substância bioativa que seja objeto de uma alegação nutricional, qualquer outro nutriente essencial adicionado ao alimento, de acordo com a portaria 31 de 98, e cuja quantidade de proporção seja igual ou maior do que 5%, de acordo com o VDR da Instrução Normativa 75. Vocês estão vendo que está sempre falando, né, da Instrução Normativa 75. E quando for na Instrução Normativa 75, ele fala muito da RDC 429. Então, elas vão andar sempre bem juntinhas. E também qualquer substância bioativa adicionada ao alimento. Então, são os itens que devem ser declarados, a quantidade deles, na tabela nutricional, de acordo com essa legislação nova. Também é dito que isso que foi falado nessa declaração, toda essa declaração da tabela nutricional, ela é obrigatória nos rótulos de alimentos embalados, que são da ausência do consumidor, incluindo tantas bebidas, como nós já vimos, os ingredientes, os aditivos alimentares, coadjuvantes, inclusive aqueles que são apenas para processamento industrial ou serviços de alimentação, que nós não tínhamos essa inclusão desse grupo tão grande na legislação que atualmente está vigente. Essa informação, ela se aplica de forma voluntária em alguns tipos de alimentos, tá? Como, por exemplo, alguns itens que estão no anexo da 1, da Instrução Normativa 75, que nós veremos mais na frente, e que esses alimentos não tenham nenhuma adição de nutriente essencial,
Também a adição de substâncias bioativas, alegações nutricionais ou alegações de propriedades funcionais ou propriedades de saúde. Alguns desses exemplos que estão lá nesse anexo 1 da Instrução Normativa 75. As embalagens que têm a superfície visível menor do que 100 centímetros quadrados, alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor, embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento, bebidas alcoólicas, gelo destinado ao consumo humano, especiarias, café, espécies vegetais preparadas para chá que não tem adição de outro nutriente, vinagres, frutas, hortaliças, tubérculos, cereais, nozes, castanhas, cogumelos, entre outros, carnes, pescados, refrigerados. Nós vamos ver com um pouco mais detalhe mais à frente, certo? Toda essa listagem, mas só para vocês terem uma noção. Então, todos esses que vão estar nesse anexo 1 da 75, da Instrução Normativa 75, eles vão ter, né, uma aplicação de forma voluntária, certo? E tem também cumprir a situação, a exigência de que esses, mesmo que são voluntariamente, não é obrigado, né, você colocar a informação nutricional desses alimentos ou grupos de alimentos que estão no anexo 1 lá da Instrução Normativa 75, mas você tem que cumprir esses pontos, de não adicionar nutrientes essenciais, nem substâncias bioativas, nem ter alegações nutricionais e nem alegações de propriedade funcional ou propriedade de saúde. Tem que cumprir esses casos. Essa instrução normativa, a RDC 429, ela também fala alguns pontos específicos sobre alimentos ou grupos de alimentos específicos ou situações de tipos de dieta específicas. No caso do sal hipossódico, a tabela de informação nutricional ela tem que conter a declaração da quantidade também de potássio. Já para alimentos para fins especiais, a tabela de informação ela vai ter que conter a declaração das quantidades de valor energético e de todas as substâncias bioativas que foram adicionadas, independente delas estarem ou não nessa lista de obrigação aqui, tá? Então, se você está nessa situação, você tem que adicionar a mais, tá? Colocar informações extras. Já para suplementos alimentares, tem que declarar as quantidades do valor energético, de todos os nutrientes, substâncias bioativas e até as enzimas que foram adicionadas a esse produto. Para dietas com alimentos que são utilizados para dietas com restrição de lactose, tem que ser adicionado a declaração da quantidade de lactose e de galactose. Então, não tem que ter só o açúcar, o disacarídeo e lactose. Tem que estar incluído também a galactose, que é um monossacarídeo. No caso das bebidas alcoólicas, a tabela de informação nutricional ela vai poder ser substituída pela declaração da quantidade de um valor energético. Para sal iodado, deve ser declarado, né, a quantidade de iodo, de acordo com o que é previsto no artigo 5, lá da RDC 23 de 2013. No caso de farinhas de milho enriquecidas com ferro e ácido fólico, a declaração da quantidade de ferro e de ácido fólico vai ter que ser de acordo com o que é previsto no artigo 13 da RDC 150 de 2017. Para alimentos destinados exclusivamente a processamento industrial ou aqueles que vão para o serviço de alimentação, tá? As informações acabam se aplicando a qualquer quantidade de um nutriente essencial adicional. Para formas dieterápicas, para erros inatos do metabolismo, a tabela de informação nutricional ela tem que conter a declaração das substâncias que estão associadas, tá, a esse erro inato do metabolismo para o qual o produto é indicado. E existe uma instrução, uma RDC específica nesse caso, que é a RDC 460 de 2020. Ela traz bem mais detalhes em relação às fórmulas dieterápicas, tá? Já o artigo 7, que ainda fala sobre tabela nutricional, ele diz que
que há novas regras, né, de arredondamento, da forma como você vai expressar os valores. Lembra que nós vimos que, dependendo do valor do número, né, ele vai ter uma casa decimal, duas casas decimais, ele só vai ser um número inteiro, tá? Aqui vai ser acrescentado, ele indica, né, que todas essas regras, tanto de arredondamento, como de expressão de valores, como quantidades não significativas, tanto de valor energético como de nutriente, a forma de expressar essa não significância vai ser mantida. Porém, ela tem novas regras, que são os anexos, que estão, né, resumidas no anexo 3 e no anexo 4 da Instrução Normativa 75, que nós veremos mais na frente. E essas regras de arredondamento e a expressão dos valores, elas não se aplicam no caso de suplementos alimentares e de formas dieterápicas para erros inatos do metabolismo, tanto na forma líquida como em pó para restituição. Alimentos que vão requerer algum preparo com adição de nutrientes, ou seja, aquele que vai adicionar um ovo, um leite, algum outro ingrediente, não apenas água, ele vai ter que ser considerado por porção do produto, tal como ele está exposto à venda. Então, tem que ter a tabela nutricional para essa situação. E também a tabela com 100 ou 100 gramas ou 100 ml, de acordo com as instruções de preparo, porque ele está preparado nessa porção de 100 gramas ou 100 ml. E abaixo dessa informação, da parte nutricional em relação ao produto preparado, tem que ter uma observação, que é uma nota de rodapé escrita no alimento pronto para consumo, para não ter erro do consumidor confundir o que é a porção do produto que vai ser utilizado para produzir um alimento após a adição de ingredientes na casa do consumidor com a porção do produto já produzido, já misturado, já pronto para consumo, após adicionar os ingredientes indicados nas instruções de preparo do fabricante. Existe também a definição do tamanho da porção do alimento declarada na tabela de informação nutricional. Claro que sem prejuízo a outras informações que estejam no anexo 5 da resolução da Instrução Normativa 75. No caso das embalagens individuais, o tamanho da porção declarada ela vai ter que corresponder à quantidade total do produto contido na embalagem. Para produtos que requerem drenagem, né, milho verde, ervilha, entre outros, uma conserva, você não consome, acaba não consumindo o líquido, né? Ele vai ter que ser drenado antes de consumir. O tamanho da porção declarada deve corresponder à quantidade drenada do produto, ou seja, sem o líquido. Para embalagens múltiplas com unidades de alimentos distintas, ou seja, eu tenho dentro de uma mesma embalagem maior, é uma embalagem secundária, eu tenho embalagens primárias, né, dentro dessa embalagem secundária com alimentos distintos, tá? Então, em natureza ou valor nutricional, que se eles forem diferentes e que não vão requerer um consumo necessariamente conjunto, devem ser declarados as porções de cada produto individualmente. Já se essas embalagens secundárias múltiplas com unidades de alimentos distintas, mas que têm uma natureza ou um valor nutricional em que eles são consumidos em forma conjunta, aí sim a declaração da tabela nutricional poderá ser de forma única e não separada, tá? Fazendo a soma das porções desses produtos. Para aditivos e coadjuvantes, o tamanho da porção ela é definida pelo fabricante de acordo com as instruções dadas por ele no rótulo. E suplementos, o tamanho da porção ela vai ser correspondente à quantidade diária que é recomendada pelo fabricante para cada um dos grupos populacionais específicos que podem consumir esse produto, como indicado pelo fabricante no rótulo. A instrução normativa também vai trazer, a 75 também vai trazer as porções, ou seja, você percebe que eles juntaram já várias legislações e compilaram em duas, basicamente.
Então, lá vai ter também a tabela definindo as porções por tipo de alimento ou grupo de alimento. Caso não tenha o seu alimento, ele não esteja especificado lá no anexo 5 da Instrução Normativa 75, o que é que você pode fazer? Fazer com que o tamanho da sua porção seja correspondente a daquele que tem um alimento que tenha maior similaridade, seja mais comparável lá na legislação. Porém, se mesmo nessa tabela 5, do anexo 5 da Instrução Normativa 75, que é bem grande, tá? Mesmo assim, se não tiver nem algo que dê para comparar, a opção dada pela legislação é que o tamanho da porção declarada tem que ser definida com base no valor energético médio do grupo ao qual o alimento pertence. No caso de embalagem individual, a medida caseira é a própria embalagem. A maior novidade dessa resolução 429 e da Instrução Normativa 75 é a rotulagem nutricional frontal, porque, óbvio, tiveram várias mudanças, mas assim, a que é mais impactante, a que é mais diferencial é em relação à adesão da rotulagem nutricional frontal, ou seja, é uma declaração que é obrigatória a partir do início da vigência dessa legislação, nos rótulos de alimentos que são embalados na ausência do consumidor, cujas quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio sejam iguais ou as superiores que são definidas na tabela de limite do anexo 15, lá da Instrução Normativa. Estão vendo que a gente está sempre voltando à Instrução Normativa 75. Então, quando você for estudar, for trabalhar, tem que estar com as duas coladinhas uma na outra, porque uma sempre se referencia na outra, certo? Então, aqui é um exemplo, tá? De um modelo que pode ser utilizado. Existem vários outros modelos no anexo da Instrução Normativa 75. Essa declaração de rotulagem frontal nutricional, ela tem que ter algumas regras de formatação, digamos assim. Primeiro, ela tem que ser realizada empregando-se impressão em cor 100% preta e no fundo branco, certo? O que a gente vê hoje na tabela nutricional, por exemplo, nas atuais, né? Você só diz que ela tem que ser de uma cor contrastante com o fundo e que seja legível, né? Seja fácil de ser visualizada. Aqui não, aqui ela já especifica. Então, independente da cor da sua embalagem, a declaração de rotulagem nutricional frontal, por exemplo, dessa imagem aqui da esquerda, tá? Essa aqui, ó, ela tem que estar assim, coloração de fundo branco, a cor da impressão em preto. E tem que estar localizado na metade superior do painel principal, em uma única superfície contínua. Então, ela vai estar bem visível para o consumidor. Tem a mesma orientação do texto das demais informações veiculadas, tá? Então, se está todo mundo na horizontal, vai ficar mais na horizontal. Então, tem que estar na mesma orientação para que seja visível ela e todas as outras informações. Segundo os modelos que são definidos, aqui a gente vai ter na resolução, na Instrução Normativa 75, no anexo 17, vários outros modelos possíveis de tabela, certo? Dessa declaração frontal, assim como também vai ter outros modelos de tabela nutricional, que nós também veremos aqui. Também tem que ser observado os requisitos específicos de formatação do anexo 18, lá da Instrução Normativa 75.